Capítulo 2. Nossa família celestial. Princípios do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De acordo com as Escrituras e com os profetas modernos, nós temos um parentesco com o nosso Pai Celestial. Então, Deus, Ele não é somente o nosso governante e Criador. Ele também é nosso Pai. E todos os homens e todas as mulheres, independentemente de sua raça, de sua cor, de suas preferências, são literalmente filhos e filhas de um Deus justo. O homem, como espírito, foi gerado e nascido de pais celestiais e criado até a maturidade nas mansões eternas do Pai, antes de vir à Terra para receber um corpo físico. Esse conhecimento nós temos no livro Presidentes da Igreja de Joseph F. Smith. Todos os que já nasceram na Terra, desde Adão até os dias atuais, são nossos irmãos espirituais. Por sermos filhos espirituais de Deus, herdamos dele o potencial para desenvolvermos suas qualidades divinas, seus dons. E por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos tornar mais semelhantes ao nosso Pai Celestial e receber uma plenitude da alegria. Ou seja, no princípio Deus criou o homem à sua imagem, então nós nos parecemos com Deus. Toda vez que nós olhamos no espelho, nós estamos vendo que nós somos parecidos com Deus. Mas nós precisamos adquirir mais essa semelhança, mais essas características. Desenvolvemos nossa personalidade e nossos talentos enquanto vivíamos no céu. As Escrituras nos ensinam, e também os profetas, que nós devemos nos preparar para nos tornarmos líderes na terra, enquanto ainda éramos espíritos no céu. Isso é evidenciado nas Escrituras em Alma e em Abraão. Joseph Smith ensinou que todo homem que recebe o chamado para exercer seu ministério a favor dos habitantes do mundo foi ordenado precisamente para esse propósito. Não éramos todos iguais no céu. Sabemos, por exemplo, que éramos filhos e filhas de pais celestiais, homens e mulheres. Isso nós podemos ver na proclamação ao mundo. Nós também tínhamos diferentes talentos. Hoje, por exemplo, um sabe tocar violão, outro sabe tocar piano, outros cozinham muito bem, outros sabem fazer plantação, outros dão aulas maravilhosas. Então, as habilidades, os dons, os talentos, eles são muitos. E nós somos chamados para fazer também coisas diferentes na Terra. Então, nós podemos saber mais sobre essas nossas possibilidades eternas quando nós recebemos a bênção patriarcal. O patriarca, ele é um homem escolhido por Deus, por revelação, nas estacas de Sião, e ele, quando impõe a mão sobre a nossa cabeça, ele fala um pouco mais sobre as promessas futuras que nós temos, de quem nós podemos nos tornar. Então, quem não tem uma bênção patriarcal, procure seu bispo e peça uma recomendação para ter essa bênção patriarcal. Bem, o nosso Pai Celestial, lá na pré-existência, ele apresentou um plano pelo qual poderíamos vir a esta terra e ser como ele. Então, todos nós vivíamos no mundo pré-mortal. Existem diversas escrituras que comprovam isso, e eu vou estar passando aqui no final, vocês podem até consultar depois. Então, no mundo pré-mortal, o Pai Celestial ele disse assim: olha, eu preciso de um plano para que todos os meus filhos nasçam, ganhem um corpo e aprendam por experiências.
e que um dia eles retornem até a minha presença e participem comigo da vida eterna e exaltação, e recebam a plenitude da alegria. E aí o que aconteceu? Se apresentou dois planos. De um lado, Jeová, que é conhecido como Jesus Cristo nessa terra. Do outro lado, Lúcifer, que é conhecido como Satanás. Então, ambos apresentaram um plano. Cristo disse assim, ó, Pai, me envia, eu vou na terra, vou pagar pelos pecados da humanidade, e eles vão poder escolher se eles querem te seguir ou não, e que toda a glória seja tua. Satanás, por outro lado, ou seja, Lúcifer, ele diz, Pai, envia-me, eu vou descer lá, vou pagar pelos pecados das pessoas, de modo que nenhuma alma se perderá, e que toda a glória seja minha. E Deus então, ele disse que ia enviar a Jeová. Então aconteceu uma guerra no céu, uma guerra muito grande. E essa guerra fez com que 1/3 de nossos irmãos espirituais eles fossem lançados abaixo na terra, e 2/3 ficaram no mundo pré-mortal. Esses 2/3 fomos nós, que temos um corpo de carne e ossos, e assim nós sabemos que nós aceitamos o plano e de seguir o Salvador Jesus Cristo. Já esse 1/3 que foi lançado à terra são os seguidores de Satanás. Quando nós nascemos, nós passamos pelo véu do esquecimento. Esse véu, ele oculta as lembranças de nossa vida pré-mortal. Mas o Pai Celestial sabe quem somos e o que fizemos antes de virmos para essa terra. Ele escolheu a época e o local de nosso nascimento, de modo que pudéssemos aprender as lições específicas de que necessitávamos e fazer o melhor possível com nossos talentos e nossa personalidade. E aí, algumas pessoas na Terra, às vezes por passar provação, elas falam assim, poxa, mas eu não pedi para nascer. É mentira. Todos nós sabíamos que nós teremos dificuldade, que nós teríamos provações, que nós iríamos ficar doentes e que um dia nós iríamos morrer. Isso tudo fazia parte do plano, e o plano de nosso Pai Celestial, ele foi apresentado naquele grande conselho, e ele foi apoiado por todos aqueles que ficaram do lado de Jesus Cristo, tá? Então o plano, parte dele é isso aí. Depois, com a continuação das aulas do princípio do Evangelho, nós vamos falar sobre o mundo espiritual, a ressurreição, o juízo final, os graus de glória, né, que é o grau celestial, terrestrial e celestial, e as trevas exteriores, no objetivo da nossa aula de hoje. Então, todas as coisas foram preparadas para que pudéssemos nascer, ganhar um corpo, aprender por experiências e voltar à presença de Deus. É um plano maravilhoso, é um plano que nós vamos ter felicidade, é um plano que nós vamos ter salvação. Mas precisamos fazer a nossa parte. E essa aula aqui eu encerro com vocês. E nos vemos na próxima aula. Até mais, viu?